E aí, pessoal, tá tranquilo? Então hoje, nessa aula, a gente vai continuar aquele projeto calculadora, beleza? E a gente vai, além de corrigir, né, a gente vai dar uma implementada nele. A gente vai colocar a validação de campo, a gente vai dar uma melhorada no nosso aplicativo, beleza? Então, bora lá. Para começar, tá? O nosso layout, tá? Eu queria dar uma incrementada nele, queria deixar ele um pouquinho mais bonito, tá bom? Então aqui, ó, se a gente perceber na estrutura de pasta do nosso projeto, a gente encontra isso aqui, ó, app, né? Res de resources, tá? Eu venho aqui em values, aí tem um arquivo que é o arquivo de colors, tá? É o colors.xml, tá bom? Dentro desse arquivo, ó, não sei se vai dar para ver, pessoal. Aí, maravilha. A gente consegue cadastrar todas as cores que a gente vai usar no nosso aplicativo, né, para reutilizar isso em todas as telas. Então, olha só que interessante. Ele já veio, tá, com essas cores cadastradas, ó. Então, né, a cor padrão aqui. Então, dependendo da versão que você está usando, isso muda. Sempre eles mudam, tá bom? Então, olha só que legal. Ele está falando aqui que tem uma cor primária, né, que é um roxo. Ele está falando aqui que tem uma cor primária escura, que é tipo um roxo, um azul bem escuro, né? E uma cor de acentuação, né? Que seria aqui um ciano, alguma coisa assim. Beleza? Então é bem legal isso aqui e a gente consegue cadastrar as cores aqui dentro, tá? Se você está com dificuldade de combinar as cores, tá bom? O Google ele usa um esquema, um estilo de design que é o Material Design, tá? Então tem um site bem legal, ó, deixa eu abrir aqui para vocês, que é o Material Palette, ok? Esse site aqui, pessoal, ele cria uma paleta de cores, tá? Seguindo aí as regras, né, os conceitos do Material Design. Então olha só que interessante, ó, sei lá, quero criar uma cor aqui, um azul, um roxo escuro, um ciano, ó. Então ele já gera, veja aqui, ó, toda a paleta de cores. Olha só que interessante, tá? Então isso aqui é bem legal para a gente criar aí as nossas cores aí. Maravilha? Bem, voltando aqui então, pessoal, tá? Eu quero pôr aqui uma cor nesses botões aqui, que eu acho que não está muito legal, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode, com o Ctrl, selecionar, tá, os 4 botões de uma vez e mudar a mesma propriedade de uma única vez. Então eu venho aqui, ó, vou procurar por background. Maravilha? Tá, então a gente quer colocar uma cor aqui. Beleza? Quando a gente clica aqui, pessoal, se vir aqui em Color, tá bom? A gente tem acesso, ó, veja que interessante, às cores do nosso projeto. As mesmas cores que estão lá no arquivo de colors.xml. Então, olha só que bacana, tá aqui, ó, tá? Se vocês quiserem, aqui embaixo, ó, tem as outras cores, né? As outras cores lá do Material Design, tá bom? Então, no caso aqui, eu quero pôr esse azul super escuro aqui, quase um roxo, né? Quero colocar essa cor aqui. Beleza? Olha lá. Colocamos, né? Quando a gente coloca a cor, vocês podem ver que os botões, ó, eu vou até clicar fora, eles ficam bem juntos, ó, ficam um juntinho do outro, tá? Então o ideal é a gente colocar uma margem e logicamente mudar essa cor, né, do texto que não, enfim, não tem contraste, não dá para ver nada. Bem, vou selecionar os botões de novo, tá? E agora a gente vai mudar então a cor do texto, beleza? Então, ó, text, né, color. Então aqui eu posso pôr direto, porque é a cor branca mesmo, né? Mas se você quiser, você pode pegar por aqui também, ó. Embaixo é para ter a cor branca aqui em algum lugar. Ele tem a cor branca, tá? White, né? Window, enfim. Eu vou pôr direto ela aqui, tá certo? Vou pôr aqui que é o asterisco. Desculpa, cerquilha FFF. Ele já deixou, ó, o nosso texto branco. Olha que bonitão. Podemos aumentar um pouco esse texto também, né? Então aqui no test size, eu acho que um 30. Aí, ó, ficou bem mais bonito. Beleza? Bem, espaçamento, pessoal. Podemos usar uma margem aqui, né? Espaçamento externo, lembra lá que a margem é o espaçamento externo? A gente pode colocar, sei lá, um 4dp. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ficou legal, hein? Ficou bom. Eu gostei, tá? E esses símbolos também eu queria dar uma modificada. Eu queria pôr o símbolo de divisão mesmo, o símbolo de multiplicação, tá? Porque se eu coloco só um X aqui, vocês vão ver que vai ficar muito grandão. Tudo bem? Então, ó, eu posso clicar aqui nesse botão para vocês verem, ó. Quer ver? Vim aqui em text, tá? Vou pôr aqui um X aqui, ó, para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, então ele fica muito grandão e não fica legal.
tá bom? Então eu vou pesquisar rapidão aqui no Google, tá? O símbolo de divisão e o símbolo de multiplicação, eles são símbolos, né? Com certeza tem um Alt, alguma coisa no teclado que a gente consegue colocar eles, beleza? Mas eu vou fazer simplesmente assim, ó, símbolo de multiplicação. Ó, ele já traz aqui, ó, pra gente copiar, né? Colar ele lá. Ó, perceba que ele é um X mais achatadinho, né? Fica mais bonito, tá? E também o símbolo de divisão. Tô bem. Show de bola. Muito bom. Perfeito, pessoal. Então, né? Os botões estão alinhados aí, né? Tá tudo nomeado, aparentemente sim. Show de bola. Outra coisa que é importante, talvez na hora que vocês foram testar o aplicativo, tá? Essa parte aqui que eu tô passando o mouse, ó, ela ficou atrás daquele menu, atrás daquela barrinha de cima, tá? Isso é normal, porque na última aula faltou a gente fazer um negócio, tá bom? Clicando aqui no nosso Linear Layout Main, beleza? A gente pode perceber que o seguinte, ó. Pode ser que o de vocês tenha algum número, esteja fixado, sei lá, tipo 412 dp por 712, enfim. Tá? Então pode ser que ele esteja assim, beleza? Se ele tá assim, tá bom? Aqui no nosso preview não tem como a gente visualizar, né? Aparentemente tá certo. Mas na hora que rodar em um smartphone com tela diferente, aí a gente vai perceber a diferença, né? Vai ver que tá errado. Então, o que eu recomendo para vocês aqui? Deixa como tava, ó, deixa zerado, ó. Beleza? Quando a gente põe 0 dp, ele entende que aquele match parent, ele entende que é para ocupar todo o espaço disponível, tanto na vertical como na horizontal. Beleza? Muito bem. Avançando mais um pouquinho, tá? Quando a gente coloca cor aqui no nosso botão, ele acaba perdendo aquele efeito, tá? Quando a gente aperta ele, que ele dá tipo uma piscadinha, a gente acaba perdendo esse efeito, tá? Então eu quero colocar de novo ele, tá bom? Como é que a gente pode fazer isso? Agora a gente vai fazer então, a gente vai mexer diretamente no arquivo de layout, tá? Para poder fazer essa alteração que eu estou falando, tá bom? Então a gente pode aqui em cima, tá? Ó, vocês podem ver que tem vários botões, beleza? Então ó, ele faz uma divisão entre o código da tela e a tela. O outro é só o código e esse aqui é o que estava, que é só a tela, tá bom? Dependendo da versão do Android Studio que você está usando, tá? Esse botão pode estar aqui embaixo. Ó. Pode estar assim, design e text, alguma coisa assim. Beleza? Eu vou deixar dividido para a gente poder enxergar. Tá? Então, como que eu coloco o efeito de novo de clique nesse botão, aquela animaçãozinha ali? Quando eu estiver testando a aplicação, eu mostro aqui para vocês. Beleza? Como que eu coloco isso de novo? Tá bom? Eu clico no meu botão, vocês podem ver que ele me leva diretamente ao código de criação do botão, né? Então, esse código ele é o XML, certo? Então, ó, ele é tipo um HTML mesmo, né? Só que com tags personalizáveis, vamos dizer assim, tá? Então, ó, cliquei, tá bom, no meu botão. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai adicionar uma propriedade, beleza? A gente vai adicionar mais uma linha aqui. Android, foreground, tá? Interrogação, Android, attr de atributo, barra, o selectable item background, tá? Então é esse cara, tá, pessoal, que vai fazer o botão voltar a ter a animaçãozinha quando você toca nele, tá bom? Vou pegar essa linha então, ó, e vou replicar, vou colocar em todos os botões. Então vamos no menos, né? Show de bola. Vamos no dividir. E vamos na multiplicação também. Muito bom. Beleza, pessoal. Então, ó, né, praticamente o nosso layout está pronto, né? Só foi adicionar essa parte aqui que estava faltando, beleza? Uma outra coisa que eu já queria mexer agora, antes de ir para o código, é o ícone da nossa aplicação. Aquele ícone que fica instalado, sabe? Aquele ícone que você clica para abrir o software, né? Bem, para fazer isso é super simples, super legal também, tá bom? Eu vou vir aqui em App, beleza? Ó, botão direito, New Image Asset. Então a gente vai criar, né, um novo recurso de imagem, tá?
Então, ó, veja que ele já está até dizendo aqui para a gente que é o IC Launcher, né? É o ícone padrão aí da minha aplicação, tá bom? Quando a gente instala no emulador ou no celular, vai estar com esse ícone mesmo, beleza? Mas a gente não quer isso, a gente quer colocar o ícone da calculadora, tá? Então aqui, olha só que interessante, eu posso dar um nome para ele, tá? Eu vou manter IC Launcher, que ele já faz a modificação, ele já vai atribuir como ícone padrão da aplicação, tá bom? Bem, eu vou fazer o seguinte, aqui em Path, tá? A gente vai escolher o nosso ícone, a nossa imagem, enfim, o que a gente quiser. Eu vou usar, ó, a mesma imagem aqui, pessoal, a mesma imagem que a gente usou aqui em cima, acho que vai ficar legal. Beleza? Então aqui você vai navegar até a pasta que está essa imagem e clicar em OK. Maravilha, pessoal. Escolhi já, né, o ícone, beleza? Então aqui a gente pode, ó, né, personalizar o nosso ícone, ó, mexer no tamanho dele, beleza? Falar se vai cortar ou se não vai. Então é bem legal, é bem interessante, tá? O que a gente pode fazer nesse caso aqui, ó? Eu vim aqui em Background Layer, beleza? A gente consegue, ó, marcar a cor, escolher a cor que vai estar no fundo, ó, tá bom? Desse ícone, beleza? Ah, Fernando, eu não sei qual é essa cor. Olha só que bacana. Se a gente clicar aqui na cor, do lado, ó, vocês vão ver que tem tipo um conta-gotas, né? Então, com esse conta-gota, eu consigo pegar qualquer cor da minha tela. Então, ó, eu vou pegar a cor aqui do ícone, ó, né? Que é um ciano bem clarinho. Olha lá que legal que ficou, tá? Então, aqui a gente pode... Opa, deixa eu voltar aqui. Mexer um pouquinho no zoom da imagem, para não ficar tão, né? Maravilha, ó. Perfeito, tá? Então, eu vou dar um Next. Tá bom? Então, ele vai sobrepor, né, os ícones ali. Vou dar um Finish. E maravilha, pessoal. O ícone da nossa aplicação agora já vai ser o ícone da calculadora. Bem, layout, acho que é isso. Agora vamos corrigir o código, né? Vamos programar a nossa aplicação. Vamos programar os métodos. Vamos fazer coisas a mais aí. Colocar validação de campo. Deixar isso aqui bem legal, bem da hora. Beleza? Bora pro código então. Show de bola, pessoal. Então, vamos começar a nossa correção aqui, tá? Na última aula, então, a gente fez aqui o método soma. Só o método soma. Tá? O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia criar um método para cada situação, né? Um método para subtração, multiplicação, divisão e por aí vai. Beleza? Só que pensa, né? Esses dois caras aqui, né? Capturar o valor para fazer a conta. Esse cara aqui, ó, mostrar o resultado. Eles vão se repetir. Inclusive a conta ela vai se repetir. Só vai mudar esse sinalzinho aqui, ó. Tá? Então a gente ia ter 4 métodos fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Mudando só uma parte, tá bom? Eu acho então que é melhor a gente centralizar isso em um método só, um método chamado calcular. Tá vendo que legal? Esse método, o que ele vai fazer, o método calcular? Ele vai verificar, né, qual é a conta que tem que fazer e fazer essa conta. Então a gente vai conseguir reaproveitar boa parte do que está aqui, basicamente só mudando esse cálculo aqui do meio. Beleza? Bem, vamos fazer esse método aqui então? Vou reaproveitar, tá, pessoal, o soma, tá bom? Não vou apagar tudo não, tudo bem? Então, ó, vou mudar esse cara aqui de soma para calcular, tá? Beleza, ele vai continuar recebendo o número 1, com certeza. Ele vai continuar recebendo o número 2, com certeza. Mas agora ele tem que receber uma coisa a mais. Ele tem que receber o tipo da operação que ele vai fazer. Se é uma soma, se é uma subtração, se é uma divisão e por aí vai. Então a gente vai adicionar aqui um terceiro parâmetro. Eu vou chamar de OP, de operação. Então ele vai ser do tipo string, né? A gente vai passar um texto mesmo, né? Dizendo que a soma, subtração, multiplicação, divisão e por aí vai. Tá bom? Muito bem. Feito isso aqui, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, ó? Tá? A gente poderia fazer um if, né? Um if else, né? Um if aqui, tá? Para verificar se é igual a soma, ele faz o mais. Se é igual a subtração ou sub, ele faz o menos e por aí vai, tá? Ia ficar um pouquinho grande isso aqui. Aí que entra uma coisa legal aqui do Kotlin, tá? No Kotlin, lembra lá do switch case que vocês usavam no C? A gente usou um pouquinho lá no PHP também, tá? Esse cara aqui não tem no Kotlin. Você fala, nossa, Fernando, mas a linguagem não tem. Não tem o switch case. Mas ela tem um outro operador bem legal, que é esse cara aqui, ó. É o when, né? O quando.
tá? Ele vai funcionar como se fosse o switch case, pessoal. Vocês vão ver que da hora, que legal que é. Aqui, ó, tá? A nossa variável result ela vai continuar, beleza? Porque ela vai ser imutável, né? Depois que ela sumiu esse valor, ela não muda, tudo bem? Então aqui, ó, vou colocar o nosso operador when. Olha só que legal. Vou abrir aqui um parênteses e um conjuntinho de chaves. Então, como que esse cara vai funcionar? Ó, when é quando, né? Então, quando, olha só que legal, ó, a nossa OP, a nossa variável OP, ó, que a gente vai passar, ela for igual a soma. A gente vai passar um texto para ela. O que ele vai fazer? A gente coloca uma flechinha, como se fosse lá no PHP mesmo. Ele vai fazer o que, ó? N1 mais N2. Estão vendo que da hora? Tá? Olha lá. Beleza? Quando a variável OP for igual a sub, o que ele vai fazer? Ele vai fazer N1 menos N2. Quando a nossa variável OP for igual a multi, ele vai fazer N1 vezes N2. E quando a nossa variável for igual a div, de divisão, tá? Opa, ele vai fazer N1 dividido por N2. Legal, né? Vocês viram que ele está dando um erro? Ó, vamos pôr o mouse em cima e vamos ver o que ele está reclamando. Ó. Ele está falando o seguinte, tá? Que o when, ele tem que ter, é obrigatório ele ter um else, né? Então, caso, né, nenhuma dessas operações dê certo, caso não entre em nenhuma condição, beleza? Então, a gente tem que colocar o else, tá bom? Então, se não entrou em nada, pessoal, eu vou simplesmente zerar a minha calculadora. Eu vou mostrar o resultado como 0.0, beleza? Olha só que legal, então, esse operador, ó. Tá? Vamos ler junto aqui para entender, para fixar bem esse cara, porque a gente vai usar pra caramba durante as aulas, tá bom? Então, ó, a nossa variável imutável, né? A nossa result, ó, ela vai receber um certo valor, ó, quando a operação, o valor de operação for igual à soma, ele vai fazer número 1 mais número 2 e vai guardar o resultado aqui. Se isso não der certo, ele vai verificar se a operação é igual a sub, tá? Se for, ele vai fazer o quê? N1 menos N2 e vai devolver o valor aqui. E vai fazendo isso, certo? Estão vendo que da hora? Tá? Então, pessoal, ó, praticamente, né, em 5 linhas a gente resolve esse método aqui fazendo já as 4 operações, tá? Agora chegou a hora da gente fazer o quê? Cada botão vai ter que chamar, né, o método passando a sua respectiva operação. Beleza? Então, ó, o nosso BTM soma, ele vai chamar, então, ó, calcular, passando, quem que ele quer calcular? Ó? Ele quer calcular o número 1 com o número 2, fazendo uma certa operação, que é a soma. Olha lá que legal, ó. A soma, né? Igual aqui. Tudo bem? Agora, vamos por sub. BTN sub, de subtração. Então, esse cara aqui agora, ó, a gente vai fazer o seguinte, set on click listener, né? Ele também vai receber o calcular, tá? Beleza? Agora eu vou passar sub, né? Um texto aí para dizer que é para fazer essa conta aqui, fazer a subtração, tá bom? Avançando mais, iptn mul. Ele vai fazer a mesma coisa, passando agora o multi. E para fechar o div. Aqui tá civ, ó. Vou pôr div, tá? Vou pôr div aqui. Beleza? btn div. Muito bem. Feito, pessoal. Praticamente aí tá feito o nosso código. Beleza? O código do exercício tá feito. Se você fez com if, tranquilo, pessoal. Tranquilo mesmo, tá? Funcionou maravilha, tá? Esse operador ele é mais reduzido que o if. Ele funciona praticamente da mesma forma.
Tem caso que a gente vai usar o if, né, que não tem como fugir, e tem caso que a gente vai usar esse cara aqui. Então, vai de caso, enfim, tá? Mas se você conseguiu fazer as 4 operações, maravilha. Beleza? Só vou dar uma pausa aqui para eu abrir o meu emulador para a gente testar, tá bom? Pessoal, então voltamos aqui com o aplicativo aberto, tá? Só para mostrar para vocês, beleza? Que ele foi instalado, ó, veja, com o ícone que a gente colocou, né? O ícone de calculadora, tá bom? Bem, vamos voltar nele e vamos testar, né? Vamos colocar, sei lá, quero somar 23 mais 5. Vamos ver o que, que vai dar. Show de bola, ó. Deu 28. Agora eu quero fazer menos, 23 menos 5. Maravilha, 18. Agora divisão, 23 por 5. 4,6. E por fim, a multiplicação. Então, tá funcionando, show de bola, as 4 operações. Beleza? Depois talvez ainda mexa um pouquinho nesse layout, né? Talvez deixando esses botões com esse mesmo tom aqui, a cor mais clara, mas enfim, isso é, enfim, deixa para depois. Só que a nossa aplicação tem um problema. Olha só. Se por acaso a gente esquecer de preencher um número, olha o que vai acontecer. Olha lá. Ela vai crashar. Ela vai travar e fechar assim, sem avisar, sem nada, tá? Então, agora a gente vai melhorar um pouco essa calculadora, beleza? E fazer pelo menos uma pequena validação, né? Deixar aqui esses campos obrigatórios. Maravilha? Bem, vou voltar para o código lá e a gente vai fazer esse método agora. Show de bola, pessoal. Voltei no código para a gente fazer a nossa função aí de validar. Beleza? Então, ó, vamos pensar um pouquinho aqui. Acho que eu já dei uma dica, né? Que a gente vai fazer uma função separada, né? Mas enfim, ó. O legal aqui, quando a gente cria função, quando a gente cria um método, tá? É que esse método, pessoal, ele faça, certo? Apenas a função que ele descreve que ele faz. Como assim? Então, por exemplo, veja que esse método aqui ele se chama calcular, né? Não faz sentido a gente fazer o validar aqui dentro. A gente vai estar fazendo duas coisas em um método só. A gente vai estar validando e calculando, tá? Então, é legal a gente fracionar isso em duas partes. A gente tem um método para validar e um método para calcular, tá? Muitas vezes, se você vê que o seu método está ficando muito grande, a sua função está ficando muito grande, tá? Repense ela. Talvez seja melhor você fracionar ela, quebrar ela em mais métodos, em mais funções. Tudo bem? Então, a gente vai fazer isso aqui. É uma boa prática de programação isso. Beleza? Show de bola. Então, eu vou criar aqui a nossa função validar. Tá? Olha só que bacana essa função, pessoal. Ela vai ser aqui uma função privada. Eu vou mudar o de cima também, tá? Por que privada, Fernando? Porque é o seguinte, essa função, pessoal, ela só é disponível dentro dessa classe. A gente não quer que ela fique disponível fora. Tudo bem? Se em outro momento a gente precisar, a gente tira isso aqui. Lembra lá que no Kotlin, quando a gente tira, ele entende que é uma função pública. Tá? Mas no nosso caso aqui, ela só é usada aqui dentro mesmo. Tanto calcular como validar agora. Tá bom? Então eu vou criar aqui a nossa função validar. Então ela vai ser uma função privada. Tá? Private fun. Tá bom? O nome vai ser validar. Tá? Ele fica reclamando, pessoal, porque os nomes não estão em inglês, né? Ele não está entendendo calcular, por isso que ele está reclamando, tá bom? É legal também, né? Você programar em inglês, porque faz mais sentido, né? Ficar todos os comandos são em inglês, o nome do método também é em inglês, né? Mas enfim, isso aqui você pode ignorar por enquanto, tá bom? Então, ó, o que acontece aqui na nossa função validar? Deixa eu só fazer o seguinte para vocês enxergarem melhor, beleza? A gente vai ter 2 parâmetros e um retorno. Como assim? A gente vai receber as caixas de texto que a gente quer fazer a validação e a gente vai retornar um booleano, um true ou false, né? Tipo assim, é válido, tá? Tanto é que eu posso até mudar aqui o meu método, ó. É válido. Posso pôr isso aqui, ó. Ok? Então, ele vai devolver pra gente sim ou não. Tá? Se a gente ler isso aqui, pessoal, lógico que está misturando inglês com português, mas olha só como fica claro o que esse método vai fazer. Ó. É válido, ele vai receber, olha só, um número 1, que vai ser uma caixa de texto, um número 2, que vai ser outra caixa de texto, e ele vai devolver para a gente um boolean, ele vai devolver um verdadeiro ou falso. Então eu vou perguntar assim para ele, é válido? Esses números são válidos? Ele vai responder sim ou não.
tá bom? A gente não quer validar um por um, a gente quer validar os dois de uma vez, tá bom, pessoal? Tá? A gente quer garantir aí, né, que a conta funcione e que o aplicativo não crash, que não feche assim com tudo, beleza? Vou comentar aqui, ó, que é o fim do validar, tá? E vamos começar. Dentro desse método, pessoal, a gente vai ter aqui uma variável, pode ser uma variável mesmo, porque ela pode mudar, tá bom? Que vai ser a variável válido. Essa variável, a princípio, ela é verdadeira, tá? A princípio, ela é verdadeira. Por quê? A gente vai fazer dois ifs. A gente vai perguntar se a caixa 1 está preenchida e se a caixa 2 está preenchida. Caso ele entre em algum if, a gente vai mudar esse valor, tá bom? Então, ó, o válido já vai se tornar falso. E a gente vai lançar também um erro na nossa tela. A gente vai lançar uma mensagenzinha aqui, um ícone vermelhinho aqui, dizendo que essa caixa ela é obrigatória, alguma coisa assim. Tá bom? Então, ó, vamos lá. A gente vai usar o if mesmo. Então, se... Olha só que interessante, ó. Se o nosso número 1, ponto text, ponto toString, tá? Ele é is blank, né? Ele está em branco. Ou... Tá? Vou até quebrar aqui o método para a gente enxergar um pouquinho melhor. Tá bom? Ou... Ó. Né? O nosso número 1, o texto dele, toString. Opa! Né? Ele é is emp, tá? Então, em branco ou vazio, beleza? O que vai acontecer aqui? Tá? A gente vai fazer o seguinte, primeira coisa, a gente vai mudar o válido para false, porque agora o nosso formulário não está mais válido. Lembra que para o nosso formulário ser válido, os dois campos têm que ser preenchidos. E a gente vai lançar um erro também. A gente vai lançar um erro, né? Lá no nosso edit text, na nossa caixinha de texto. Beleza? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Número 1, tá? Ponto error. Eu vou pôr assim por enquanto, a gente já vai mudar. Sei lá, esse campo é obrigatório. A gente já vai pôr na string. Beleza? Olha só que legal. A gente fez esse if e a gente está validando o nosso primeiro campo. Beleza? Agora eu vou fazer um outro if mesmo, né? Vou até copiar aqui de cima, ó. Então, esse if aqui, a gente vai perguntar agora se o número 2, ele não é branco e ele não é vazio. Então, caso ele seja, o que vai acontecer? A gente vai colocar um erro no número 2 também e vamos mudar o válido para false. Certo? Para fechar, ó, vocês podem ver que ele está reclamando. Ele está esperando que esse método retorne um boolean e a gente não está retornando nada. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar, né, o nosso amigo ali válido. Tá vendo que legal, pessoal? Olha só o fluxo desse método aqui, para vocês pegarem. Olha só que interessante, ó. Tá? A gente tem aqui, ó. Veja lá, a gente tem uma variável válido, né? A princípio ela é verdadeira, tá bom? E aí a gente tem duas perguntas, duas condições, dois ifs. A gente pergunta se o número 1 é válido, né? Se ele entrar, ó, vocês podem ver que válido já está falso, esse formulário já está falso, né? Já está inválido, né? Se não entrar aqui, ele faz a verificação do segundo número também. Beleza? Feito isso, ele retorna o válido. Então, caso o usuário preencheu os dois números, tá? Não vai entrar nesse if, também não vai entrar nesse if. Então, ele vai devolver true, ele vai devolver verdadeiro para a gente. Beleza? Esse método aqui, ó, tá pronto. Falta agora a gente fazer o quê? Chamar ele em algum lugar. Então, olha só que interessante, ó. Vou pegar todo o conteúdo desse método, tá bom? E a gente vai fazer uma verificação, uma condição aqui dentro. Olha só que legal. Então, se... Olha lá. O é válido, né? Com o número 1 e com o número 2. Tá? Assim já funcionaria, tá, pessoal? Mas, por exemplo, ó, a gente não precisaria perguntar se isso é igual a true, tá? Quando você está em um if, tá bom? E a variável ou o método retorna um valor verdadeiro ou falso, se a gente não coloca nada, ele já meio que subentende, tá? E
a gente espera que isso seja verdadeiro para atender a condição, tá bom? Então, ó, se o é válido for verdadeiro, aí sim a gente executa aí todos os nossos cálculos, né? Recebe os valores, verifica qual conta fazer e faz a conta. Olha lá que maravilha, hein, pessoal, que está ficando o nosso código, ó. Da hora? Bem, vamos testar para ver? Vou dar uma pausinha aqui enquanto ele carrega e já volto com o emulador aberto. Show de bola, pessoal. Então o meu emulador já está aberto aqui. Vamos testar então para ver? Ó, vou esquecer de preencher o segundo número. Então, esqueci de preencher. Olha lá que legal. Ele deu uma mensagem. Se a gente põe aqui, né, o cursor em cima, ele fala lá, esse campo é obrigatório. Da hora, né? A gente pode fazer a mesma coisa com os dois, ó. Lembra que a gente colocou dois ifs separados? A gente colocou esses dois ifs para justamente acontecer isso aqui, ó. Ele marcar que os dois campos são obrigatórios. Ele precisa ter os dois campos. Bacana? Vou colocar aqui um valor aqui agora, só para a gente ver se vai funcionar. Maravilha! Então, agora fez a conta certinho. Estão vendo que da hora? Tá? Bem, vamos lá no código, beleza? Para a gente rever isso, tá bom? E matar todas as dúvidas aí. Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, o que vai acontecer, né? Vamos recapitular tudo aqui de novo, tá bom? Toda vez, ó, que a gente tocar em algum botão, ele vai chamar aqui o seu, né, evento, né, a sua função, beleza? Então, quando eu tocar no soma, ele vai fazer essa chamada. Quando eu tocar no sub, essa chamada e por aí vai, tá? Em todos eles, a gente passa os dois valores, né, as duas caixas de texto e uma string dizendo qual é a conta que a gente quer fazer, tá bom? Feito isso, vamos ver como é que o método calcular vai funcionar. Primeira coisa de tudo, ele vai, ó, verificar se o é válido é verdadeiro, se é true, tá? Como é que ele vai fazer essa verificação? A gente vai repassar para ele as duas caixas de texto, ó, que a gente recebeu aqui em cima. A gente vai repassar para ele, beleza? E ele vai fazer a verificação. Olha só que interessante, ó. Olha lá. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o número 1 ele está em branco ou se o número 1 ele não foi preenchido, beleza? Fez a verificação. Caso isso aqui for verdadeiro, caso o número realmente não tenha sido preenchido, ele vai lançar um erro na caixa de texto e vai marcar o nosso formulário já como inválido. Então não vai poder fazer a conta, tá? Porque para fazer a conta tem que ter os dois números, beleza? E aí a gente faz uma segunda verificação. Por que a gente não usou um else if aqui, tá? Para a primeira não invalidar a segunda, para ele poder marcar, né, as duas caixinhas como erro. Por isso que a gente usou dois ifs e não else if, ou até mesmo o operador when que a gente viu, tá bom? Por isso que foi dois ifs. A gente quer realmente fazer as duas verificações para colocar o marcador lá em cima, beleza? Então ele vai fazer as verificações, tá? Caso tudo isso der certo, ou seja, ele não entrou nesse if, ele também não entrou nesse if, ele vai devolver para a gente o true, o verdadeiro, tá? Então esse formulário é verdadeiro, pode prosseguir. Bom, feito isso, ele entra e faz toda a conta, né? Toda a conta, ele recebe os valores, verifica qual é a conta que tem que fazer e, enfim, né, faz a conta e devolve o resultado para a gente em tela. Maravilha, pessoal? Então, praticamente está pronto, tá? O nosso projetinho aqui da calculadora. Falta só um detalhezinho que é muito importante, beleza? Que é o seguinte. É aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, né, diretamente no código esse cara, tá bom? Diretamente aqui, ó. Mas lembra lá, na última aula que eu comentei sobre a internacionalização da aplicação? Ou seja, quando você quer traduzir ela, tá certo? É possível também, pessoal, por meio do código, a gente chamar um texto já lá do arquivo do strings, beleza? Então esse texto pode ser traduzido tranquilamente, bom? Então eu vou abrir aqui o arquivo de strings, tá? Para a gente colocar essa string, essa mensagem, né? Esse campo é obrigatório, tá bom? Então ainda faz parte da main activity. Maravilha, a gente vai criar então a nossa string. Eu vou colocar assim, ó. Error, né? No input, beleza? Ou seja, quando, né, a caixa de texto ela for nula, tá bom? Então vou pôr
Esse campo é obrigatório. Beleza? Colocamos aqui, ó. Então, ó, error no input. Tá? Ou simplesmente erro input, se vocês quiserem, ó. Ó, erro input. Beleza? Muito bem. Vamos voltar no código. Como que eu chamo... Olha só que legal. Como que eu chamo uma string aqui desse arquivo dentro do código? Tá? Super tranquilo, pessoal. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar esse comando aqui, ó. Get string. Beleza? Da onde eu vou pegar a string? Eu vou pegar do arquivo de strings. Tá bom? Lembra lá quando a gente está referenciando alguma coisa do layout que a gente usou aqui a classe R, ó, r.id, né? A classe R, pessoal, como eu já tinha falado, ela é como se fosse um índice, tá? É um índice que tem todos os IDs. Então vai ter os IDs dos elementos, vai ter os IDs das cores e vai ter os IDs das strings. Beleza? Então, olha só que legal. Se a gente vir aqui, ó, r.string. Olha só o que ele traz pra gente. Ó, appname, error, hint. São exatamente, né, as strings que estão aqui dentro. Então a gente consegue chamar ela lá, ó, né? Erro input. Prontinho, ó. Feito isso, o seu aplicativo aí já vai conseguir receber as strings de forma traduzida, inclusive dentro do código também. Bacana, né? Vou até voltar ali no meu emulador para a gente ver que se não deu problema e tal. Vamos dar uma olhadinha lá. Pessoal, então, já estou com o emulador aberto aqui. Vamos fazer esse teste então para ver? Ó, olha lá. Vamos pôr o mouse em cima. Maravilha, ó. Esse campo é obrigatório. Perfeito, funcionou perfeitamente. Beleza? Finalizamos a nossa aplicação, certo? Espero que vocês estejam gostando, mas ainda não acabou não, pessoal. Para essas 2 semanas, tá? A gente vai fazer um exercício, beleza? Fazendo um aplicativo aí do zero, né? Começando do zero, fazendo layout, beleza? Fazendo todo o seu código, né? Pensando que nem a gente pensou aqui na usabilidade, colocando o campo, né, de erro, enfim, tá? Vou só trocar a tela e já explico para vocês como é que vai funcionar esse desafio aí, esse segundo projeto aí que a gente vai fazer. Muito bem, pessoal. Então, esse projeto aí que vocês vão fazer vai ser o álcool versus gasolina. Beleza? Então, o que vocês vão ter que fazer? Ó? Vocês vão ter que criar um aplicativo, tá? Que vai dizer pra gente o que compensa mais eu pôr no carro, ou na moto, ou em qualquer veículo. O álcool ou a gasolina. Como assim? Vamos entender um detalhe aqui, tá? Geralmente o álcool, né, pessoal, o etanol, ele é mais barato que a gasolina, tá? Só que ele tem um rendimento aproximadamente, aí, né? Isso depende de carro para carro, lógico, né? Mas é bem aproximado aí de 30%, mais ou menos 30%, tá? Então, com base nisso, a gente consegue fazer uma conta, né? Fazer um cálculo, tá bom? Para ver o que compensa mais eu pôr no carro, beleza? Então, olha só que legal. Se eu dividir o preço do álcool, tá? O preço do litro, né? Pelo preço do litro da gasolina, tá bom? E o resultado, ó, for menor que 0,7, então compensa eu pôr álcool, tá bom? Agora, se o resultado for maior, compensa eu colocar gasolina, beleza? Exemplos aqui, ó. Então, ó, supondo que o álcool lá vai estar custando R$ 2,73 o litro e a gasolina R$ 4,27. A gente divide um pelo outro, ó, deu 0,63, ou seja, menor que 0,70, né? Então, o álcool compensa. Nesse caso, o álcool está compensando, vai ser mais vantajoso aí, tá bom? Agora, olha uma outra situação, né? O álcool custando R$ 3,80, tá certo? E a gasolina R$ 5,22, beleza? Você fez lá a conta e você percebeu que o resultado deu 0,72, tá bom? Ou seja, a gasolina está compensando mais. Apesar desse número parecer meio absurdo, a gasolina está compensando mais nesse caso, tá? Então é um aplicativo bem da hora, é bem útil, tá? Você está num posto super rápido, lá você põe os valores, tá bom? Então é um aplicativo bem útil também e é facinho, tranquilo da gente fazer, beleza? Então, ó, o que vai acontecer nesse aplicativo aí, né? Quais são os requisitos dele? Então o usuário tem que ser capaz, logicamente, né, de colocar o preço do litro do álcool. Ele também tem que ser capaz de colocar o preço do litro do combustível, tá?
O aplicativo não faz a conta se não tiver os dois, porque ele precisa dos dois valores, né, para fazer a conta. Então, pessoal, lembra lá, né, usa aí o que a gente aprendeu hoje para validar os campos e tudo mais. Tá bom? Feito isso, né, ele vai mostrar o resultado, maravilha. E eu também quero que vocês coloquem um botãozinho, né, de limpar, para que zere o valor do combustível do álcool, zere o valor da gasolina e zere o resultado também, para a gente fazer uma outra conta, né, caso errou ou alguma coisa do tipo. Beleza? Esses são os requisitos. É um aplicativo bem legal, tá? Caprichem bastante, tanto na programação como no design. Maravilha? E é isso aí. Qualquer coisa eu estou à disposição. Valeu! Falou!